Ótimo dia a todos. Meu nome é Antônio Carlos, sou farmacêutico por formação, com especialização na área industrial. Tenho uma pós-graduação em qualidade e produtividade pela Faculdade Oswaldo Cruz. E hoje me encontro como gestor da qualidade. Para nós falarmos da esterilização, dos processos de esterilização por óxido de etileno, nada mais justo do que nós iniciarmos falando da molécula, do gás óxido de etileno. Então, a primeira molécula do gás a ser sintetizada foi em 1859, ok? Em 1962 foi quando iniciou-se os trabalhos de esterilização dos produtos para a saúde, nós temos o gás óxido de etileno conhecido mundialmente, sendo os Estados Unidos o país que mais utiliza de processos de esterilização pelo gás óxido de etileno. E desta forma, como ele é conhecido mundialmente, ele leva um padrão ouro para esterilizações. Dito sobre a molécula do óxido de etileno, agora nós vamos iniciar então falando sobre o processo. O processo, por sua vez, é um processo físico-químico, Ele possui, o óxido de etileno, ele possui alta difusibilidade entre os materiais, Inclusive os materiais com lúmens estreitos e longas extensões, Então ele tem boa difusibilidade sobre esses materiais, Assim como ele pode ser utilizado para esterilizar outros diversos tipos de materiais, como traqueias, materiais com lúmens, como eu já disse, lúmens estreitos, com altos comprimentos, instrumentais cirúrgicos, dentre outros tipos de materiais. Como o óxido de etileno ele age em cima das bactérias, dos fungos, de todas essas formas vegetativas e esporuladas? Ele age através da troca, através de um processo que a gente chama de alquilação, que é a troca das moléculas de hidrogênio do gás óxido de etileno com os radicais livres, os grupamentos sulfidrílicos, carboxílicos, que constam no núcleo dessas bactérias e desses vírus. Então, uma vez que acontece essa troca, você tem a inativação dessa bactéria, desse vírus, não deixando ele reproduzir, por consequência, a morte do mesmo, Bom, o óxido de etileno ele tem que ser extremamente eficaz para eliminar os micro-organismos, E principalmente os esporos, Assim como todos os outros métodos de esterilização, formaldeído, vapor saturado, raio gama, eletrobim, todos têm que ter a sua eficácia. E o que difere o método de esterilização por gás óxido de etileno dos demais métodos? É o fato dele estar há mais tempo no mercado, ser há muito mais tempo estudado e regulamentado, fornecendo assim maior segurança para todos os usuários na cadeia que utilizam desse processo, sejam os colaboradores da unidade processadora, seja para os colaboradores dos hospitais, assim como para o paciente. Se utilizar o gás óxido de etileno, você deve seguir algumas normativas, Dentre elas, a gente pode citar aqui a Portaria 482, a RDC 15, a RE 2605, 2606, ISO 11135, dentre algumas outras normativas, ok? Bom, então o material, ele chegando na empresa, ele vai para o nosso setor de recebimento de materiais, Nesse setor, ele vai ser conferido contra a relação que o hospital fez, dos materiais, Uma vez estando tudo ok, conferido, essa relação segue para o nosso setor de digitação, onde o setor de digitação vai gerar
a nossa ordem de serviço, tá? Que vai seguir o material até a sua expedição, tá? Então essa ordem de serviço junto com o material vai seguir por todos os setores da empresa, ok? Bom, do setor de recebimento, nós seguimos para o setor de limpeza e desinfecção, tá? Onde nesse setor os materiais que tiverem que ser desmontados, eles vão iniciar a desmontagem desses materiais, né, como circuitos, tal, qualquer tipo de material que deva ser desmontado, ele será desmontado para facilitar a lavagem dele, tá, e a desinfecção. E aí ele vai seguir o processo sendo lavado com os detergentes enzimáticos, lavadoras ultrassônicas, as máquinas endogéticas. O óxido de etileno ele age, né, em cima das bactérias, dos fungos, de todas essas formas vegetativas e esporuladas. Ele age através da troca, né, através de um processo que a gente chama de alquilação, que é a troca das moléculas de hidrogênio do gás óxido de etileno com os radicais livres, os grupamentos sulfidrílicos, carboxílicos, que constam no núcleo dessas bactérias e desses vírus. Então, uma vez que acontece essa troca, né, você tem a inativação dessa bactéria, desse vírus, não deixando ele reproduzir, por consequência, a morte do mesmo, tá? Bom, o óxido de etileno ele tem que ser extremamente eficaz para eliminar os micro-organismos, tá? E principalmente os esporos, né? Assim como todos os outros métodos de esterilização, formaldeído, vapor saturado, raio gama, eletrobim, todos têm que ter a sua eficácia. Ele vai seguir para o nosso setor de embalagem, tá? Então, no setor de embalagem, ele vai receber os envelopes grau cirúrgico, né? Vão ser etiquetados, né, com a etiqueta do lote do dia, com a descrição do material, e depois vai seguir para o nosso setor de selagem, tá? Então, no setor de selagem, esse material ele vai ser garantido, essa selagem final, né, através de processo validado, que essa selagem final esteja em pelo menos 1,5 newtons de selagem final. O setor de controle em processo, ele vai seguir através de caixas vazadas para o nosso setor de esterilização, tá? Então, essas caixas vão entrar quantidade suficiente em cada câmara para perfazer essa câmara. Junto a essas caixas vão entrar no fundo, no meio e na frente da câmara indicadores de processo, tá? Chamados PCDs, né? Onde nós vamos estar colocando então no nosso processo indicadores multiparamétricos que checam tempo, temperatura, umidade e pressão daquele ciclo que está acontecendo, né? Performando esse material. Nós vamos colocar bioindicadores com população conhecida de esporos e respostas de 4 horas pós a esterilização, para nós garantirmos a performance desse ciclo, assim como nós vamos colocar amostras de materiais para análise de esterilidade, obedecendo a normativa, assim como amostras de material para cromatografia, para se checar o resíduo desse material, que ele esteja abaixo do residual permitido por legislação, por normativa. Bom, no processo de esterilização, né, nós temos o processo final dele, ele é chamado de aeração mecânica, dentro do processo de esterilização, tá? Que essa aeração mecânica, ela nada mais é do que sucessivos vácuos e injeção de nitrogênio, vácuo e injeção de nitrogênio,
por um período, dependendo da câmara, de meia hora a 60 minutos, tá? Então isso nós chamamos de aeração mecânica. E após nós abrirmos a câmara, né, esse material é todo retirado, né, os colaboradores todos com seus EPIs necessários para fazer essa retirada desse material da câmara. Nós retiramos e levamos para a nossa sala de aeração ambiental, né? Que essa sala ela tem que ter no mínimo 25 trocas de ar por hora, e conforme estabelecido em validação, nós deixamos o material ali pós a esterilização, pós a aeração mecânica. Bom, como nós falamos de todos os setores, né, pertinentes a uma empresa de processamento hospitalar por óxido de etileno, né, nós temos que deixar aqui frisado, bem claro, que todo esse processo é feito através dos instrumentos, né, de processo, dos equipamentos calibrados, qualificados e validados, né? Cada processo tem que ser validado, tá? Isso é muito importante para se garantir a performance do processo num todo, ok? Então, desde do meu processo de limpeza e desinfecção, eu tenho que ter os equipamentos todos calibrados, qualificados e realizar a validação para que a gente tenha a performance disso, tá? Eu espero ter trazido para vocês um pouquinho de conhecimento, né? Foi uma apresentação muito rápida, né? Onde a gente não pode estar detalhando aqui nos pormenores, tá? Mas eu fico à disposição, né? Dentro da necessidade de vocês, se quiserem ligar, fique à vontade para falar com o Antônio Carlos da Garantia, né? Ou até mesmo passar um e-mail solicitando um questionamento qualquer. No que eu puder auxiliar, eu vou estar fazendo, tá bom? Eu só tenho a agradecer a vocês quanto ao tempo despendido, tá? Para estarem aí assistindo essa palestra. Gratidão a todos, um excelente dia e excelente trabalho a todos.